Queridas irmãs, convido quem estiver aí com a sua Bíblia a abrir ou então a acessar no livro de Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, nos versos de 1 a 4 e no capítulo 2, de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Oremos, minhas queridas. Senhor, graças te damos, Pai, porque temos livre acesso a Ti, porque temos a Tua palavra que o Senhor nos deixou como um Pai que se importa com os seus filhos. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos, o Senhor revelou tudo aquilo que lhe aprouve na Tua palavra. E graças te damos por Teu Filho Jesus, que é a revelação máxima da Tua própria glória. Ilumina as nossas mentes e corações para que possamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amadas irmãs, nós precisamos entender aqui o contexto do texto bíblico. Então, o autor bíblico, não se sabe quem é ao certo, ele estava trazendo uma exortação aos hebreus, porque o povo hebreu, ele estava abandonando a fé cristã. Ele estava deixando de lado a sua comunhão com Cristo e voltando às práticas judaizantes. Eles estavam sendo alvos de perseguição, de zombaria, então muitos estavam vacilantes na fé. Eles estavam titubeando, eles estavam se entregando ao desânimo, à autopiedade e alguns até correndo risco de apostasia. E é nesse contexto que o autor bíblico vem trazer aquele povo, o povo escolhido de Deus, sobre a revelação máxima de Deus, sobre a supremacia da obra de Cristo. Tanto que ele coloca que Cristo é maior do que os profetas. Deus falou de muitas maneiras. No Antigo Testamento, Deus se revelava através dos profetas. Então eram servos ungidos de Deus pelos quais o Senhor revelava ao povo a sua vontade, trazia direção, trazia exortação e admoestação. Mas com a vinda de Cristo, o resplendor da glória de Deus, agora o Senhor fala através do próprio Cristo. Ele é a expressão máxima da glória de Deus, porque Cristo é maior do que todos os profetas que já existiram, do que o próprio Moisés, do que Arão, que era então o grande sacerdote ali do povo. E o autor então está relembrando aos hebreus que não desanimassem, que não desfalecessem, mas que perseverassem nessa fé e nessa esperança, porque todos aqueles ritos aos quais eles estavam acostumados,
Isso não tem valor se comparado à supremacia e à suficiência da obra de Cristo. Então é nesse contexto que Hebreus introduz com essa maravilhosa declaração acerca da revelação de Deus na pessoa e na superioridade de Cristo. E nos versos 1 ao 4 do capítulo 1, há sete declarações acerca de Cristo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para cada uma dessas declarações. Veja, a primeira declaração, ela está lá no verso 2, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é herdeiro. O Pai outorgou a ele essa condição. Ele colocou a Cristo acima de tudo e acima de todos. Ele exaltou o nome de Cristo acima dos próprios anjos e concedeu a eles todo o domínio sobre todas as coisas, como nós vimos no Salmo 8. E nós, uma vez alcançados por essa graça, uma vez iluminados por essa revelação do Filho de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Olha que privilégio! Então essa é a primeira declaração do texto bíblico. E ele continua dizendo que Jesus Cristo, ele é o agente da criação, pelo qual também fez o universo. Sim, Jesus já estava com Deus no princípio. O Deus Pai, o Espírito Santo e o Deus Filho, eles já coexistiam, porque eles são, na verdade, um só. É o mistério da Trindade. Então, Jesus, ele é um agente da criação, como diz lá em João, no capítulo 1, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A outra declaração maravilhosa que nós vimos nesse texto é que, no verso 3, ele é o resplendor da glória. Deus é luz, 1 João, verso 1 e 5, e não há nele treva alguma. E quando o texto coloca que Jesus é o resplendor da glória de Deus, ele está dizendo que Cristo emana todos os atributos de Deus. Porque a glória de Deus não é um atributo de Deus. E nós vimos isso na última escola bíblica sobre os atributos de Deus. A glória de Deus é o somatório, é a reunião de todos esses atributos. A onisciência, a onipresença, a onipotência, o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça. Todos esses atributos de Deus reunidos revelam e manifestam a sua glória. E Jesus, ele é, como diz o texto bíblico, o resplendor. Ele é também a quarta declaração, a expressão exata do seu ser. Veja, aqui afirma-se que Cristo manifesta a verdadeira natureza de Deus. Ele é a imagem do próprio Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Jesus estava junto com seus discípulos, Filipe fez uma pergunta para ele. E a pergunta foi: Senhor, mostra-nos o Pai. E qual foi a resposta de Jesus? Eis que tenho estado convosco há tanto tempo e vocês ainda não viram o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Sim, Jesus é a exata expressão do próprio Deus. Porque Ele é Deus. Ele também sustenta o universo por sua palavra, como está escrito lá em Colossenses, nele tudo subsiste. Amadas, queridas irmãs, o Senhor sustenta todo esse universo com a sua própria palavra. Ele criou todas as coisas, ele não precisou de nada para criar. Não havia uma matéria específica pela qual ele trabalhou, assim como foi conosco, né, com a criação do homem, que foi tirado do barro, que ele próprio criou.
Então, todo o universo, toda a criação foi feito pela palavra de Deus. E é Ele que sustenta todo esse universo. E essa verdade tem que fazer o nosso coração sossegar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O universo pertence a Ele. Ele é Deus, Ele está sentado no trono, governando. Ele não perdeu o domínio sobre absolutamente nada. E a sexta declaração, que está lá no finalzinho do verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados. As queridas irmãs sabem que era um costume, era algo ali, próprio da lei judaica, a gente vê isso muito lá em Levítico, sobre a questão dos rituais de sacrifícios, né, em que o sacerdote, ele uma vez por ano entrava diante da presença de Deus e fazia o sacrifício, a expiação de um animal como expiação pelo pecado do povo, né? E é claro, queridos, que esses sacrifícios não são eficazes. Eles apenas sinalizavam, eles apenas prefiguravam o sacrifício perfeito que haveria de vir. Então, Jesus Cristo, sendo o sumo sacerdote, ele não apenas fez o sacrifício, mas ele próprio foi a oferta sacrificial em favor das nossas vidas. Ele se entregou voluntariamente, ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida plena, vida abundante e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou e por isso ele é essa oferta sacrificial. E após ter feito isso, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Ele ocupa o trono soberano de Deus e ele voltará em tempo oportuno, no dia do Senhor, para julgar povos e nações. E todo aquele que confessar o seu nome como Senhor e Salvador reinará com ele eternamente, como co-herdeiro usufruirá das promessas de Deus, das maravilhas de Deus, dos privilégios que Deus Pai entregou ao seu Filho unigênito. Louvado seja o nome do Senhor, queridas. Que maravilha é nós meditarmos e nós trazermos isso de volta para o nosso coração, da maravilhosa obra de Cristo. E aí no capítulo 2, como nós lemos, o autor ele nos adverte sobre dois grandes perigos. E o primeiro dele é que nós não devemos negligenciar tão grande salvação. Minhas queridas irmãs, nós vivemos um tempo em que as coisas estão tão banalizadas, não é? Às vezes a gente vê tantas notícias de crimes brutais e coisas horríveis que os homens têm feito, e talvez isso nem mais mexa tanto conosco. Parece que a gente vive assim uma época em que tudo está muito comum, muito normal. E nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente não venha a banalizar o sacrifício de Cristo, achando que isso é muito normal, que não foi nada demais. Porque foi coisa grande demais. Porque, amadas, o nosso destino, o nosso caminho era um só. Nós estávamos todas condenadas. Absolutamente, porque todas pecaram e destituídas estão da glória de Deus, como diz lá em Romanos. E Deus não seria injusto se ele cumprisse essa palavra, porque através do pecado de Adão, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa e ficamos separados do amor, da graça, da presença e da comunhão de Deus. Mas através de Cristo, ele nos religou
ao Pai. Através dele, nós temos novamente acesso. A morte foi vencida, tragada foi a morte, como diz lá em Coríntios. Queridas irmãs, o Senhor Jesus, ele veio como o nosso representante. Ele veio para ser a exata expressão da glória de Deus. Ele veio para que nós pudéssemos nos relacionar com esse Deus infinito, com esse Deus inacessível, com esse Deus que não tem forma. Ele é espírito, mas através de Cristo, o nosso perfeito representante, nós nos voltamos, nós nos achegamos a Deus e temos livre acesso a Ele. Então isso é algo tremendo, o qual nós não devemos desprezar e negligenciar essa salvação. Queridas irmãs, o que este mundo tem para nos oferecer? Eu te faço essa pergunta. Talvez alguns prazeres transitórios, algumas satisfações pessoais, usufruir da vida familiar, sim, isso é uma grande bênção. Mas, amadas, nós precisamos compreender que o maior, o melhor de todos os presentes, a maior dádiva que nós poderíamos obter nessa vida, nós já alcançamos, que é a nossa salvação em Cristo. Isso precisa gerar em nosso coração um contentamento, porque quando nós estamos satisfeitas em Cristo, quando nós estamos plenas com essa certeza, com essa alegria, com essa segurança da salvação, queridas, não é uma bolsa a mais que vai nos satisfazer. Não são viagens, não são carros, nada que esse mundo tem a oferecer. E eu não estou falando aqui que você não deve querer essas coisas, mas saiba que quanto mais plenitude e contentamento você tiver com Deus, menos importância essas coisas vão ocupar na sua vida. Porque você será plena, você não será uma mulher frustrada, sempre esperando algo mais, sempre achando que não obteve ainda tudo o que conseguiu. Porque o melhor que nós podemos obter nessa vida, queridas irmãs, é a nossa salvação em Cristo. E aí sim, lá na eternidade, na glória, nós vamos usufruir de tudo que Ele tem preparado. E não levaremos nossas bolsas conosco. Não levaremos nossos sapatos, nossas roupas, nada disso. Teremos um corpo glorificado, assim como o próprio Cristo ressurreto. Ele também nos dará. E olha que maravilha, queridas. Imagina um corpo glorificado, sem rugas, sem os efeitos da lei da gravidade. Vai ser algo tremendo demais. Um corpo incorruptível, um corpo que não sente fome, que não sente dor. Um corpo glorificado. Que maravilha, isso é algo tremendo demais. Então, guardemos a certeza dessa salvação e não nos afastemos da palavra de Deus, porque ela se tornou firme entre nós, porque nós já conhecemos essa palavra. E no próprio livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Minhas irmãs, você quer conhecer a Deus? Se volte para Jesus. Desenvolva um relacionamento com Jesus. É através dele, o nosso sumo sacerdote, que nós temos acesso a Deus. E através desta palavra, desta revelação, que nós conhecemos a Ele. Porque tudo que Ele quis revelar está aqui, nesta palavra. Então, não negligenciemos a nossa salvação e não nos desviemos dessa palavra.
porque é isso que nos mantém de pé, querida. Sim, em dias difíceis, em dias de tanta incerteza, é essa certeza inabalável da obra de Cristo e das promessas de Deus que vão nos sustentar. E eu gostaria de ler ainda, lá no capítulo 10, nos versos, para nós encerrarmos esta meditação, no capítulo 10 de Hebreus, nos versos 19 a 25. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E dia aqui está grafado com letra maiúscula, porque ele se refere ao dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Queridas, nosso sumo sacerdote está à direita do Pai e ele intercede por nós. Por isso, nós podemos entrar com ousadia, com intrepidez, nesse lugar que antes era inacessível por conta da separação, por causa do pecado, por causa da nossa morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O autor bíblico, então, nos relembra o povo hebreu e relembra a cada um de nós nessa noite desse grande privilégio que nós temos como filhas de Deus, como co-herdeiras com Cristo, de podermos nos achegar livremente à presença desse Deus santo, desse Deus maravilhoso, através de Cristo, o nosso único intermediador entre Deus e os homens. E por fim, ele diz para nós considerarmos uns aos outros na prática do amor e das boas obras e não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas que antes nós possamos nos admoestar até o dia do Senhor. Minhas irmãs, que alegria! Domingo agora nós vamos poder voltar a nos reunir na igreja, é claro, com todos os cuidados, ainda com algumas restrições, mas já é um passo aí para a gente caminhar para a normalidade. E essa palavra nos estimula a não abandonarmos a comunhão. E aqui cabe uma reflexão. Nesse período em que estamos fisicamente afastadas, como você tem visto o congregar? Sim, irmãs, porque da mesma maneira em que muitas de nós poderia estar negligenciando a salvação, a obra de Cristo, a supremacia dele, nós poderíamos também estar negligenciando o congregar. E a palavra aqui é muito clara: não deixemos de congregar. Ah, mas é trabalho demais, e eu vou lá e ficam falando disso, e tem confusão, e tem... Querida, a gente está todo mundo junto ali para crescermos, para nos admoestarmos. Admoestar tem um sentido de repreender, de censurar, de trazer um conselho, né? Então, fale isso para o seu coração. Quando a irmã chegar até você, ou o pastor, ou um líder, e admoestá-la em amor, né? Porque o amor ele não age inconvenientemente. Receba isso como um tratamento. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele instituiu a igreja
não foi Pedro. Pedro não é a pedra sobre a qual Cristo instituiu a igreja. A igreja foi instituída no próprio Cristo. Ele é a pedra angular, a que foi rejeitada por muitos. Mas para todos aqueles que creem, é pedra de salvação. Então, amados, o Senhor está preparando a sua igreja. O Senhor está nos capacitando. O Senhor está promovendo nas nossas vidas a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós vimos na última aula da Escola Bíblica Dominical, o pastor trouxe isso de uma maneira muito clara, que dos 7 candeeiros, né, a visão que o apóstolo João teve ali na ilha de Patmos, ele viu Jesus com 7 candeeiros caminhando no meio da igreja. Amadas, o Senhor conhece a igreja, Ele está no meio da igreja, Ele zela pela igreja. Ele está comprometido com a obra que Ele começou nas nossas vidas. Por isso, não deixemos de congregar. Ainda que venham dificuldades, ainda que venham chateações, tudo isso faz parte desse processo de crescimento. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos sendo a cada dia transformadas de glória em glória. Sabe, a santificação é isso, é um povo separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado dos valores caídos, separado das mentiras, das trevas, para viver no reino, para viver os valores do reino. E é nesse caminho que nós temos trilhado. Por isso, queridas, eu queria incentivá-las a estar novamente congregando. No final a gente vai dar algumas orientações práticas acerca disso, mas que a gente também não venha desprezar este privilégio maravilhoso de nós termos irmãos, sim, porque todos aqueles que são nascidos de novo, nascidos do Espírito, se tornam filhos de Deus. E uma vez que somos filhos, somos irmãos. Por isso que a gente se chama assim. Não é um mero jargão gospel evangélico. Isso é a expressão bíblica da nossa natureza, da posição que nós alcançamos pelo sacrifício de Cristo. Nos tornamos irmãos uns dos outros e dele próprio, que é o primogênito entre todos os irmãos. Então é com muita alegria, com muita expectativa no Senhor que nós vamos retomar. E aí, queridas, nós temos vários níveis, né, da vida cristã. Mas antes disso eu queria contar uma história para vocês. A gente já tem um tempinho aqui sobre essa questão da comunhão, né? Diz que o grande evangelista Moody, foi um evangelista norte-americano aí do século passado, ele certa vez foi visitar uma senhora que estava assim fria espiritualmente, ela não estava mais achando muita graça, né, em ir para a igreja, em participar ali das programações, das reuniões de oração, dos estudos bíblicos, não achava mais satisfação em estar ali na casa de Deus, com o povo de Deus. Então, esse evangelista foi lá fazer uma visita para essa senhora. Ouvindo ela falar, tinha uma lareira acesa e diz que ele se abaixou e pegou uma brasa dessa lareira e retirou essa brasa e ficou segurando por um tempo. No começo com uma certa dificuldade porque ela estava quente. Mas logo aquela brasa se esfriou e ele não tinha mais dificuldade de segurar. Então ele fez essa atitude, ele teve essa atitude e aquela mulher entendeu a importância, né, da comunhão, porque nós somos brasas vivas de Deus e nós precisamos estar juntos para pegar fogo, porque se é cada um no seu cantinho, nós perdemos essa comunhão. Então, queridas, queria falar agora um pouquinho, já indo para o final, né, que na igreja nós temos pessoas com níveis de comunhão diferentes. E isso aqui não é para trazer em nós nenhum sentimento de autocomiseração e tampouco de vanglória, não. Isso é para estimularmos a cada uma de nós a buscar este crescimento, porque é no meio do povo de Deus, é na adoração do Senhor, no serviço do Senhor e é na comunhão dos santos que nós somos
transformados, que nós crescemos, que nós somos edificados. E se a sua vida fosse um edifício, em qual pavimento você estaria? Eu queria trazer aqui essa reflexão. Imagine que um edifício tivesse um porão, um lugar subterrâneo, um lugar sombrio, escuro, recebe pouca ou nenhuma luz. Será que você estaria nesse cômodo, no porão? Você já recebeu alguma luz, mas ainda as coisas estão um pouco escuras, você ainda está um pouco frio ali nesse local. Ou então você estaria no térreo desse edifício. Agora já recebe um pouco mais de luz. Mas, normalmente, o térreo dos edifícios é onde toda a movimentação acontece. É um entra e sai o tempo inteiro, não é isso? E constantes distrações há ali no térreo. Então, você não está ainda firmada nessa visão do reino. Ainda há apego no seu coração às coisas deste mundo, às distrações que este mundo o tempo todo nos oferece. Ou talvez você esteja em algum andar, saiu do térreo, subiu algum andar, mas se acomodou, ficou por aí e tá bom demais. Mas sabe qual que é o cômodo que o Senhor quer levar a mim e a você desse edifício? O Senhor quer nos colocar na cobertura, irmãs. Sabe por quê? Porque na cobertura nós temos uma visão ampla das coisas. Nós temos uma visão maravilhosa dos céus. Nós não estamos mais acometidas de perturbação, de distrações que tem ali no térreo. Não. Agora nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos os céus, a glória de Deus, de maneira que as coisas deste mundo já não encontram tanto espaço no nosso coração. Os que estão vivendo na cobertura, eles vivem acima do mundo, estão escondidos em Cristo e em Deus, vivem pela fé, com a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Os olhos deles não estão voltados para as circunstâncias. E é nessa esfera elevada que o Senhor deseja nos colocar. Então, amadas, fica aqui essa palavra de incentivo para que nós prossigamos em crescer, em conhecer, em desenvolver a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros, umas com as outras. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele se manifesta em ações de amor, como diz o texto bíblico, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Minhas queridas irmãs, só há uma forma de nós enfrentarmos este período tão difícil que nós vivemos. Eu creio que talvez ninguém dessa nossa geração já passou por algo do tipo. Hoje até nós conversávamos em casa quando teve aquela H1N1 e o máximo que se fez foi, no caso das igrejas, a gente, os líderes orientavam a evitar cumprimentos, mas não teve nada de isolamento, desse lockdown e, enfim, todas essas restrições que têm sido impostas. E já finalizando, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive essa semana. Na segunda-feira eu precisava resolver algumas coisas na rua e aí eu iniciei meu home office mais cedo, no período da manhã, porque eu queria sair ainda de tarde. E eu tive que ir lá no Gilberto Salomão, quem aqui de Brasília conhece. É um shoppingzinho aberto, um conjunto de lojas abertas. E o meu filho foi comigo, o Rafael, ele queria ir comigo. E, queridas, assim, eu senti uma tristeza tão grande de estar ali, sabe? Porque de ver toda aquela restrição, para entrar você tem que ter o termômetro ali para aferir, e aí você não pode comprar nada e comer ali, se comprar alguma coisa, um picolé que seja, você tem que se retirar para comer ou no seu carro, ou então levar um lanche para casa, enfim.
aqueles banquinhos, aquelas sofazinhos que tinham ali onde as pessoas sentavam, conversavam, todos recolhidos, e aquilo começou a gerar uma angústia no meu coração, que eu consegui resolver 2 coisas só da minha lista, e era uma lista grande, tinham vários itens lá. E eu comecei a ficar assim muito triste em ver aquilo. Eu até comentei com o Rafa, falei, puxa, Rafa, que chato isso. Ele até falou, mamãe, olha as mesas do restaurante, tá tudo em cima da outra, ninguém pode vir. Eu falei, filho, ninguém pode vir. E é claro, aqui é um exemplo assim de algo até banal, né? Um passeio, num shopping, enfim. Só que isso trouxe ao meu coração, sabe o quê? Que a nossa esperança, a nossa alegria, ela não pode estar nessas coisas deste mundo, né? E me veio um anseio da volta mesmo de Cristo, porque todo este mundo será restaurado, né? Toda essa questão do pecado, tudo isso que tem acontecido, fruto da corrupção da raça humana, né? Daqueles que se desviaram completamente de Deus e têm negligenciado essa grande salvação que há em Cristo, né? Então me veio esse sentimento assim. E eu lembrei daquele texto lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai explicar sobre a ressurreição, que fala, né, que se a nossa esperança se resume às coisas desta terra, nós somos o povo mais infeliz. Mas louvado seja Deus, porque a nossa esperança não está nessas coisas. É claro, amadas, que o tempo que o Senhor nos permitir, nós não sabemos quando será o dia. Nós sabemos que Ele virá. E Ele virá inesperadamente, inescapavelmente. Ninguém vai poder escapar desse dia. Mas para nós, que fomos alcançados por essa graça e por essa salvação, podemos sossegar o nosso coração. Aquieta a tua alma, amada de Deus. Tranquiliza o seu coração com essa certeza de que este dia será um dia glorioso. E que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força para vivermos aqui nesta vida, usufruindo daquilo que Ele tem para nós, edificando as nossas casas, as nossas famílias, mas com os nossos olhos fitos, com os nossos olhos como aquele que... Pode desligar, por gentileza? Tá dando uma interferência aqui no som, queridos? Perdão. Com os nossos olhos naquele que fez todas as coisas, no autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa esperança. É isso que vai nos dar alegria, segurança e esperança inabalável para enfrentarmos esses tempos. Nós não sabemos o que tem pela frente, mas podemos descansar o nosso coração nessa certeza de que o Senhor está cuidando de absolutamente todas as coisas. Amém, irmãs? Que o Senhor as abençoe, que essa palavra fale ao seu coração, que você possa trazer à sua memória, falar isso para o seu coração, da supremacia do seu Salvador. Cristo não foi apenas um homem, um profeta. Cristo é Deus. E Ele conquistou todas as coisas por amor a nós, para que nós pudéssemos estar com Ele eternamente e na glória.